Tem coisas que a gente nunca deveria esquecer, mas a gente esquece. E não é de uma vez, não é porque decidiu esquecer. É um esquecimento que vai acontecendo aos poucos. A vida vai acontecendo, a rotina vai tomando espaço e quando a gente percebe, aquilo que era essencial já não está mais no centro da nossa vida. A pergunta que eu quero fazer hoje talvez não seja uma pergunta se você se esqueceu de Jesus, mas em qual área da sua vida talvez você tenha começado a se esquecer dele? Bem-vindo ao Pontecast, uma ponte entre a religião e a fé. Em Lucas 22, Jesus está à mesa com os discípulos. É a sua última refeição antes de ir para a cruz. E no meio daquela mesa, daquele momento tão carregado, daquele ambiente tão pesado, ele pega o pão, parte e diz: façam isso em memória de mim. Jesus pega algo comum, uma refeição, e transforma em algo espiritual. Por quê? Porque ele sabe quem somos. Ele sabe que a gente se distrai, ele sabe que a gente se acostuma, ele sabe que a gente esquece. E quando ele fala, façam isso em memória de mim, é como se ele estivesse dizendo, não deixem que esse momento se torne apenas uma lembrança distante na vida de vocês. E aqui entra algo que eu queria que você pensasse comigo. Existe uma doença chamada Alzheimer. É uma doença que está cada vez mais comum no meio humano. E ela não começa tirando tudo de uma vez. Ela vai apagando a memória, ela vai apagando as coisas na vida da gente aos poucos. A pessoa continua ali, mas ela começa a esquecer. Começa a esquecer rostos, começa a esquecer histórias, até que chega ao ponto de esquecer a sua própria identidade. De certa forma, existe uma fé que está sendo vivida dessa maneira. A pessoa continua indo à igreja, continua cantando, continua participando, mas aos poucos ela vai esquecendo do que tudo aquilo significa. Ela já não lembra mais quem é Jesus de fato. E aí, quando a gente pega um livro da Bíblia lá do Antigo Testamento, o livro de Amós, nós percebemos que o texto do profeta deixa isso muito claro. O povo de Deus era um povo que ainda era muito religioso, mas estava desconectado. Judá se apoiava na tradição, mas repetia os mesmos erros que seus antepassados cometiam. Israel cultuava, mas oprimia, explorava e ignorava quem precisava. E depois se apresentava diante de Deus como se tivesse tudo bem. E o mais forte para mim é isso. Deus, no livro lá do profeta, começa denunciando outras nações, falando de violência, crueldade e injustiça. Mas depois ele olha para o seu próprio povo e coloca eles no mesmo lugar. Por que Deus faz isso? Porque esquecer de Deus é tão sério quanto viver sem nunca ter conhecido Ele. E isso precisa trazer a gente para um lugar de honestidade, de sinceridade. Porque isso não está tão longe da gente assim não. Hoje também existe uma fé que fala muito, mas vive pouco. Canta, mas não se envolve. Frequenta, mas não há honestidade e sinceridade nessa frequência. E não é rejeição, é esquecimento. Por isso, voltando a Lucas 22, é que Jesus institui a ceia. Ele pega o pão, parte e diz: lembrem-se de mim. Ele pega o cálice e basicamente está dizendo: não esqueçam de quem eu sou e de tudo que eu fiz por vocês. A ceia não é só um símbolo religioso, é um chamado,
É Deus trazendo a gente de volta para aquilo que é essencial. Porque existe um perigo que é muito sutil, que é participar da ceia, mas viver como se Jesus não estivesse participando dela. É estar na igreja, mas estar com o coração distante. É manter a prática religiosa, mas perder a essência espiritual. E isso não vai acontecer de um dia para o outro. Você não vai chegar domingo na igreja de um jeito e no outro domingo esquecido completamente de tudo que houve no outro domingo. Não. Isso é aos poucos que vai acontecendo. Mas eu tenho aqui para você hoje uma boa notícia. Que isso tudo pode ser restaurado. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é a nova criação. E isso não é só uma mudança de comportamento. É um reencontro. É voltar a lembrar. É voltar a viver. Então hoje, mais do que fazer um ritual religioso, talvez o que Deus esteja te chamando para fazer é isso. Voltar. Voltar ao essencial. Voltar à memória certa. Voltar a colocar Jesus no centro. Porque no fim, a fé não é sobre fazer tudo certo. É sobre não esquecer de quem Jesus é. Isso é Pontecast. Uma ponte entre a religião e a fé.